Ok. Alô, alô. Alô. Ponto da microfonia. Alô. Amém? Levanta a sua mão. Fica com a mão levantada só um instante. Muitas palavras têm sido manifestas para esse novo tempo. Tempo superlativo do poder de Deus. Tempo de uma maior sobrenaturalidade de Deus. Tempo de transferência de riquezas. Agora você vai gostar. Tempo em que muitas riquezas encobertas elas vão aparecer. Principalmente no Brasil. Tem muita riqueza escondida por aí. Escondida no sentido de estar debaixo da terra em muitos lugares. E é o tempo que elas vão aparecer. Um tempo de muitas coisas novas e de um avanço do poder de Deus, um avanço da igreja na terra que nunca houve como vai ver agora. Isso é o que está sendo dito e é uma verdade. Deus tem falado algumas coisas conosco e eu quero que você receba isso. Eu quero que você entre com tudo nesse tempo. Em primeiro lugar, crendo, se apropriando do poder da palavra. E uma das maneiras de você se apropriar do poder da palavra é ofertando sobre ela. Amém? Não estou ministrando oferta de novo, mas eu quero te dizer a maneira como você se apropria. Essa é uma das maneiras, e a maneira mais forte de se apropriar é dessa forma. Então eu quero declarar que vai ser um tempo de muita cura. Se milagres têm acontecido, milagres maiores vão acontecer. Coisas que ainda Deus não fez, Ele vai começar a fazer. Amém? Eu quero que você receba essa palavra em nome de Jesus. Vão haver muitos empresários que Deus vai levantar nesse tempo. Muitos empresários. Coisas novas que Deus vai dar. Coisas pioneiras. Escute isso. Coisas pioneiras que Deus vai colocar nas mãos de muitos homens e mulheres para serem verdadeiros empresários do reino. Amém, queridos? Muitas causas travadas, elas vão começar a ser liberadas nesse tempo. Para a honra e glória do Senhor. Assim, as novidades e as coisas que vão se cumprir vão ser muito rápidas. Porque o ano passado, Deus falou de aceleramento profético. Por isso que nós temos as voltas lá em torno da Estação da Luz, e lá também em Londres, eles lá deram as voltas em torno do Big Bang. Foi tudo sincronizado. Então, as voltas que nós demos no ano passado, no sentido de acelerar o relógio profético, vai acontecer esse tempo agora. Tudo foi para esse tempo. Então, se prepara. Você está preparado? Você deixou Deus te preparar? Você quis que Deus te preparasse, te capacitasse, te revestisse, te orientasse, te revelasse coisas poderosas. Se você quis, se você almejou, se você tem almejado, se você tem sido realmente um homem, uma mulher que tem buscado a Deus, que tem tido fome e sede de Deus, você vai ver, os teus olhos verão. Amém, amados? Então é isso, para começar. Agora, uma outra coisa. Eu não sei se o ano começou em janeiro. Quem disse ou quem determinou que janeiro seria o primeiro mês do ano foi primeiro Júlio César lá atrás e depois o Papa Gregório VI. Ou Gregório IV, ou quarto ou sexto. Que determinou que janeiro seria o primeiro mês do ano. Que seja. Mas será que não foi setembro o primeiro mês do ano? O ano lunar? Foi início de setembro, né? Para o hebreu foi início de setembro. Agora, para o secular foi 1º de janeiro. Teve um ano, anos atrás, que Deus falou, nós estávamos fora, e Deus falou tão forte comigo que, assim, quem disse que o ano termina 31 de dezembro? E nós estávamos no final de dezembro. E só sei que nós
entramos em janeiro e para Deus o ano não tinha terminado ainda. E foi um tempo lá, dentro do mesmo ano. E Deus fez muitas coisas, não foi, pastora Vera? Se lembra disso? E interessante que Deus não fala com um só. De repente, muita gente estava falando por aí que o ano ainda não tinha terminado. Agora, eu não sei se o ano começou dessa vez, dia 1º de janeiro. Mas eu creio que ele já começou, mesmo antes de janeiro. Amém, amados? Porque muitas coisas foram ditas. E eu creio na palavra profética, quando ela tem um lastro do Espírito Santo, baseado mesmo na palavra, eu creio nisso. E eu creio nisso tudo que está sendo dito pelo poder de Deus. Então eu quero que você receba e abrace no seu coração mesmo, em nome de Jesus. Porque tudo é possível aquele que crê. Se você não crê, você não vai poder se apropriar disso. Mas se você crê, você vai ter ações em que você irá mostrar a Deus que você realmente está crendo. Glória a Jesus. Muito bem, eu quero falar sobre disponibilidade. Esse é o tema. Eu quero ser um pouco veloz, porque nós vamos ter alguns eventos. Um deles é ceia, depois um casamento. Amém? É apropriado porque ceia é aliança, renovação de aliança. E nada mais lícito em se casar hoje. Então abra sua Bíblia rapidinho lá no livro de Isaías, capítulo 6, de 1 a 9. Aleluia. Aqui. Vamos fazer aqui um paralelo com algumas coisas. Glória a Deus. Deus vai levantar os mansos e humildes de coração. Não são outros que ele levanta, são os mansos e humildes. Os simples. Não adianta retórica. Não adianta querer ser complexo. Não adianta querer buscar coisas que muitas vezes nem Deus falou para você buscar. Basta ter o coração simples e humilde. Ou manso e humilde, é a mesma coisa. Eu estava no monte orando hoje. E de repente eu olhei assim, como se Deus estivesse falando, olha para trás. E eu olhei, e eu vi um filhote de veadinho assim, desse tamanho. Parado. Ele não tinha me visto. Eu fiquei olhando, e na hora eu não me lembrei de tirar foto, hein? Você não ia te provar que eu tinha visto mesmo. Hã? Não entendi. Sim, mas eu vi de verdade. Ah, sim, no espírito, por isso eu não lembrei de tirar foto. É isso que ela está dizendo. E eu fiquei admirando. É raro você ver, ainda mais por aqui, né, nesses dias. Mas eu vi. E aquilo começou a trazer assim, como se fosse um quebrantamento no meu coração. E veio assim aquela palavra, todo ser que respira louve ao Senhor. Eu falei para ele, adore ao teu Deus. Louve ao teu Deus. Ele te criou. E ele te pôs aqui agora para que eu o visse. E ali o Espírito ministrou. Pois é, eu estou levantando os novatos agora. Eu estou levantando aqueles que estão chegando. Porque esses que estão chegando são aqueles que vão entender rápido. São aqueles que vão correr para mim rápido. São aqueles que vão se apaixonar por mim muito rápido. E isso está na palavra, o que Jesus falou. Muitos últimos serão primeiros, os últimos serão primeiros. E foi demais. Aí que deu vontade de orar mais, de louvar, e eu fiquei lá, falando com Deus, glória a Deus, aleluia, que coisa tremenda. Então, faça com que o teu coração seja humilde e manso. Não tem outro jeito para nós. Aquele que não tiver o coração como de criança, não entra no reino. Ou seja, aquele que não tiver entregue verdadeiramente a Deus. Não tem jeito, não tem outra forma. Amém, queridos? Então vamos lá. No ano em que morreu o rei Uzias, é de 1 a 9, tá? Eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo.
Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, que é a glória de Deus. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impúrios lábios. E os seus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: vê, isto tocou os teus lábios. E a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Pois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade e não o percebeis. Senhor, abençoe essa palavra, que ela seja viva e eficaz, que ela possa fazer tudo o que o teu conselho e presciência tem determinado para que ela faça. Destrua as fortalezas com a tua palavra e os sofismas de Satanás no coração de muitos. Senhor, alivia as mentes e que cada um possa renovar a sua mente, para não se conformar com esse presente século, para conhecer a tua perfeita, boa e agradável vontade. Senhor, que a tua palavra venha alargar o nosso caminho na terra, venha aplainá-lo, venha lapidar, venha tirar coisas que precisam ser tiradas, venha poder provocar um aumento do amor por ti em nosso coração, um aumento de fé, Pai, um aumento de esperança, porque tu és a nossa esperança. Venha aumentar a nossa intrepidez e ousadia diante de ti, e venha nos fazer de fato vasos teus, e pessoas que vão atender o teu chamado, Pai, e que vão se disponibilizar para ti, em nome de Jesus. Amém. É o seguinte, eu primeiro quero falar rapidamente sobre o que estava acontecendo aqui nessa época, mas depois trazer este contexto, vamos dizer, para os dias de hoje, para o nosso contexto dos dias de hoje, porque a palavra é viva e ela fala, em todos os tempos a palavra sempre vai falar conosco, amém, amados? Então veja bem, o que estava acontecendo aqui nessa época, quando Deus chama Isaías, ou dá a entender para ele que ele está sendo chamado, ele tem uma experiência incrível, e diz aqui que foi no ano em que morreu o rei Uzias. Isaías, o que tudo indica pelos estudos feitos, ele foi sobrinho do rei Uzias, esse que tinha morrido, acabado de morrer. E esse rei Uzias, ele tinha governado Israel por 55 anos. Talvez o rei que mais tenha reinado Israel foi esse rei Uzias. E diz a palavra lá em 2 Crônicas, capítulo 26, que quando Deus o levanta, ele tinha 16 anos. Ele foi instruído pelo profeta Zedequias nos caminhos do Senhor. E diz a palavra que enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. E Deus foi com ele mesmo. Deus foi com ele nas guerras contra os filisteus, contra os amonitas, os inimigos de Israel. Deus era com ele, ele era vitorioso nas guerras. E pelo fato de Deus ser com ele, Deus deu muitas estratégias, ideias para ele. Ele cavou poços para ter água, porque tinha muitas vinhas, tinha muito gado, tinha muita agricultura, era de excelência naquela época. Então ele mandou cavar os poços para retirar águas. Diz que houve muitas águas. Ele começou a fortalecer o exército de Israel. Ele levantou torres no deserto por causa desses postos que ele tinha pedido para que cavassem. Ele chamou os peritos para inventar máquinas, para aquela época, máquinas em Jerusalém, máquinas de guerra, máquinas que ficaram à disposição nos muros de Jerusalém. E diz a palavra que ele se fortaleceu, ele fortaleceu a nação, ele foi muito importante para a nação, e Deus era com ele em todas as coisas, porque ele buscava Deus. E diz que quando chegou nesse ponto, a sua fama voou.
E diz na palavra que voou longe. Aquele homem, de repente, começou a ser conhecido em muitas nações. E muitas nações iam lá para ver o que estava acontecendo em Jerusalém, porque era dito o que lá estava acontecendo, as coisas que ele fez, e todo o fortalecimento da nação. Os reis iam lá para ver aquilo, e levavam até tributos. E diz a palavra, quando a fama dele voou, ele se engrandeceu no coração. O homem começou muito bem com Deus. Um homem que andou na presença de Deus e permitiu e quis ser instruído pelo profeta na época. Então, um homem que andava, um homem que avançava, um homem que fez e tornou aquela nação conhecida entre todas as nações da terra. E o povo olhava de bons olhos para ele, porque amava aquele rei, que tinha feito tantas coisas pela nação, e tinha prosperado tremendamente a sua nação. Então, veja bem, era um homem muito benquisto pelo próprio povo, e até por outros povos. Mas ele deixou que aquela fama subisse na cabeça e corrompesse o seu coração, e diz que ele se ensoberbeceu. Esse é o perigo de muitos líderes. Eu digo tanto em termos de governo, como também com relação à igreja. Quantas pessoas que começaram bem, que cresceram, que tiveram unção, e que Deus levantou efetivamente, mas de repente deixaram o coração se corromper e de repente eles começaram a se ensoberbecer. Isso é uma coisa que todos nós estamos sujeitos. Se você quer orar por mim, ou se você ora por mim, ora para que eu não se ensoberbeça. Porque eu sei que Deus vai nos levantar. Isso é líquido e certo. Eu tenho orado por isso, eu tenho orado pela sua vida, eu tenho orado por esse rebanho, mais do que nunca orei. Mais do que nunca orei. Escute o que estou falando, porque eu não posso mentir aqui. Eu não estou mentindo. Eu oro por cada um dos líderes. Eu oro pelo rebanho, pelas pessoas que eu lembro aqui, pelos empresários. Eu oro. E eu vou te dizer uma coisa. Deus está levantando aqui pessoas que não eram empresários e tornando-os empresários. Porque Deus tem respondido a oração. Não é que Deus tem respondido unicamente às minhas orações, mas Deus tem respondido às orações de muitos. Eu creio nisso, amados. Eu creio no poder da oração. Que isso provoca Deus. E reivindica coisas a Deus, coisas que Ele mesmo disse pela sua palavra. E quantas portas Deus já está abrindo. É que eu não posso dar o testemunho por essas pessoas, mas elas trarão logo agora, aí, por esse tempo, elas trarão testemunho, algumas que já estão avançando, prosperando, e as coisas estão acontecendo, amados, palavras que têm se cumprido. Aleluia. Glória a Deus. Me dá aqui o celular. Fica calmo. É só para... Quando a gente fala uma coisa, por exemplo, o negócio da carta. Amado, esse apóstolo, esse negócio de escrever carta. Amados, foi uma coisa que Deus me deu há 25 anos atrás e que resolve não, e que realmente é uma coisa que Deus responde. Tem muitas ovelhinhas simples, que o coração, como o coração está rendido, como o coração está simples, Deus responde, olha, gostaria apenas de dar o testemunho que no ano passado, entreguei para vocês minha carta com propósitos e sonhos para 2018. E olhei para essa carta, nesses dias, né, porque ela acho que tinha uma cópia, eu também faço com cópia, faça com cópia, né? E até o menos provável Deus realizou. Coisas que talvez ela não tinha crido que Deus pudesse responder. Porque ela falou, menos provável, até o menos provável. Tudo, exatamente tudo que estava na carta de Deus, Ele realizou. Quero agradecer a Deus, quero agradecer a vocês, não, agradecer a Deus. Amém. Amém, amados? Amém. Então, quando vem uma palavra do líder, faça. Porque a obediência vai tocar em Deus e Deus vai responder. Mas eu estou falando sério isso. Sabe, porque muitas vezes muitos não são abençoados. E as portas
dificilmente se abrem por causa disso, porque acham que isso é coisa da cabeça do líder. E não é. Não. Olha lá, Marilena está falando, não é, porque Deus já respondeu muitas cartas suas. Verdade ou não é? Eu estou falando aqui por revelação, é verdade ou não é? Ah, amém. Dê um aplauso a Jesus. Então vamos lá, vai. Vamos fazer andar a carruagem. Então, é o seguinte, isso estava acontecendo. E aí, aquele homem se ensoberbece, ele entra no santuário para ele oferecer incenso, que era um papel dos sacerdotes. E ele vai lá como quem diz, eu posso fazer o que eu quiser. Não era a função dele. Sempre foi dos sacerdotes. Eu vou oferecer incenso. Então ele estava soberbo. Quando ele foi oferecer incenso, a lepra pegou na sua testa. Isso, realmente, espiritualmente falando, significa soberbo. Deus o feriu com lepra. E a partir dali ele ficou todo leproso. Olha. E ali, a própria nação, começou a cair num descrédito, começou a ser desmoralizada, começou a entrar num declínio terrível. E aí ele morre. E mesmo assim, governou 55 anos. Hein? Olha como Deus é bom, seu amor dura para sempre. Olha como Deus tem compaixão, ele é tardio para dar-se. Amém? A mão está estendida para abençoar. Ele é misericordioso com milhares, ele é Deus de beneficência, de magnificência. Ele é bom. Ele espera o homem se converter, o homem se arrepender. Ou o homem ter lugar no coração para ele colocar o arrependimento. Ele espera, ele vai esperando. Mas tudo tem uma medida, isso também tem uma medida. Aí chegou um ponto que não deu mais, ó, não dá mais. Acabou para você. Você saiu da casinha há muito tempo, então é o seguinte, arruma a tua casinha porque já era. E recolheu ele morreu. E naquele tempo que ele morreu, a nação de Israel estava passando um momento de crise por causa de tudo isso. E Deus, no meio daquele povo, ele vê Isaías, vê o coração de Isaías, talvez ainda ele fosse bem jovem, ele trabalhou um certo período no próprio governo, por ser sobrinho do rei Uzias. Ele fazia parte do governo, com certeza ele não concordava com aquilo que tinha acontecido. E Deus viu o coração dele, esse coração é bom, hein? Eu vou levá-lo a uma experiência. E eu sei que tem pessoas aqui pedindo experiências com Deus. Cuidado com as coisas que você pede. Amém? Eu não estou falando que para você não pedir experiências com Deus. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas veja bem. Tem muitas coisas aí que podem te chocar e às vezes você não esteja preparado para receber certas experiências com Deus. Mas tudo bem. E com certeza ele queria, porque ele via, ele sofria com aquele declínio na nação, e Deus vê que aquele coração é um coração bom, e leva-o a esta grande experiência, e de repente ele vê a glória de Deus. Isso que está aqui escrito aconteceu, tá bom? Porque senão não estaria escrito. Amém, amados? E ele vê o trono de Deus, a sala, melhor dizendo, do trono de Deus. E ele vê os serafins, uns falando aos outros, quando se moveu os umbrais da porta, pela própria adoração que estava lá dentro, entra a fumaça, que é a nuvem da glória de Deus, lá na sala. Ele viu tudo aquilo cheio daquela nuvem, e de repente ele viu os serafins, e os serafins diziam uns para os outros. Não era direcionado a Deus, eles nem olhavam para Deus. Tamanho era o temor e tremor ali, mas uns falavam para os outros, que está dito lá. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os outros falavam para os outros. Santo, 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 Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da glória. E eles respondiam para eles. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Se você for procurar por serafins no dicionário bíblico, você só vai encontrar serafins aqui em Isaías capítulo 6. Por quê? Porque os serafins, os únicos serafins que existem, eles têm somente esta função de estar na sala do trono para dizer uns aos outros, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Como do trono de Deus, na sala do trono de Deus, você tem uma visão profética. Você tem visão daquilo que vai acontecer.
A terra não estava cheia ainda da glória de Deus, porque ela ia ser, em primeiro lugar, levada pela própria nação de Israel, e depois ela viria a ser levada pela igreja. Por isso diz o profeta lá em Abacuque 2,14, e a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar, será. Mas lá, o profeta Abacuque fala, será. Mas lá, na sala do trono de Deus, ele fala, a terra está cheia da sua glória. Eles já viam esses dias. Eles já viam uma igreja gloriosa, cheia do Espírito Santo. Eles já viam homens e mulheres caminhando na terra para falar da palavra. E a glória de Deus se manifesta, dos meios é pela palavra. Então, olha o que eles viam para esses dias. Mas quando Isaías vê aquilo, ele fica totalmente trêmulo, ele fica temente, ele fica estarrecido, porque, nossa, eu estou vendo a glória de Deus, a sala do trono de Deus, eu vou morrer, eu vou perecer, eu vou tombar aqui, vou ser destruído, porque eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Deus ouviu isso. Deus ouve. Tudo que você fala com relação a Deus, Ele ouve. Tudo que você fala com sinceridade no seu coração, Ele ouve. E Ele quer responder. Deus é um Deus provocativo e Ele quer ser provocado. E aí o que acontece? Tem problema. Mandou o anjo lá. O anjo foi no altar com uma tenaz, pegou a brasa do altar e colocou na boca dele. Tá bom, eu purifico a tua boca. Eu purifico a tua boca. Não tem problema. Agora, amados, vocês viram os serafins falando uns aos outros sobre a glória de Deus e a santidade de Deus. Amém? Agora é o seguinte, Paulo fala lá em Efésios capítulo 5, versículo 19. Falai entre vós com cânticos, com salmos, com hinos, cânticos espirituais. Eu vou te perguntar o que estamos conversando entre nós. Porque quando você está conversando sobre a glória de Deus, porque, amados, você não vem falar ou ouvir a palavra só quando você vem no culto. Se não for uma constante na sua vida, Deus não vai te usar e não vai te levantar nunca. Hoje nós temos a oportunidade de, pelo Espírito Santo, falarmos, conversarmos entre nós sobre as coisas de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre a glória de Deus, sobre as coisas que Ele tem feito, sobre a palavra profética de Deus, sobre esse Deus maravilhoso, que até, como eu disse aqui no começo, todo ser que respira, eles louvam a Deus, até o viadinho lá louva a Deus. Até os animais, as vacas que estão nos currais, os gados, todas as aves e plantas louvam a Deus, sabia disso? Muito embora o homem tenha destruído a natureza que Deus criou. E vai ser cobrado por isso. Os peixes louvam a Deus. Quando estão pulando, quando você vê os golfinhos lá pulando, o que é aquilo? Eles estão adorando a Deus, estão louvando a Deus, amados. Não é outra coisa. É que nós, muitas vezes, na nossa irracionalidade, não olhamos para isso, pensamos que bonitinho, eles estão louvando a Deus. E nós que fomos chamados para adorar a Deus, que fomos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, para louvar a Deus, será que nós estamos louvando a Deus? Será que nós estamos conversando entre nós sobre as coisas de Deus? Eu me regozijo o coração quando encontro com alguém, ela vem contar alguma coisa a respeito de Deus. Olha, Deus fez isso, Deus fez um milagre. Quando encontrei com o pastor Pedrinho, começou a falar do milagre que Deus tinha feito na vida da mãe, coisa que ele tinha falado com Deus ali no particular, e Deus começou a responder para ele, e conversamos sobre as coisas de Deus. Amado, nisso agrada a Deus. Você está falando dele. E a palavra ela ecoa, o vento leva a palavra. De repente chega alguém lá não sei de onde, chega perto de você, o que vocês estão conversando? O que está acontecendo? É a unção que gera, porque quando você fala da palavra, Cristo vem, Jesus está no meio. Quando dois ou três estiverem falando do meu nome, eu estou no meio. E o nome dele é a própria palavra. Amém, amados? Agora, amados, vamos pôr as nossas barbas de molho. Jesus está um triz de voltar. E às vezes nós estamos andando só por nós mesmos. Só na nossa vidinha lá, nossa rotinazinha,
E não estamos glorificando a Deus. Estamos reclamando, murmurando, e não estamos falando da glória de Deus, amados. E ali o que os serafins estavam fazendo são destinados só para isso. E nós que fomos chamados para adorar a Deus, estamos adorando outras coisas. Os nossos problemas, às vezes, nós estamos adorando. Às vezes estamos adorando as nossas necessidades. Às vezes estamos adorando Mamon. Por falar em Mamon, aqui vai. Não, hoje eu estou cheio do Espírito Santo. Hein? Não, hoje não, todos os dias, em nome de Jesus. Amém, amados? Vai ter casamento sim, não fica preocupado, que ainda é cedo. E aí nós vamos chutar o pau da barraca, em nome de Jesus. Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 6. Vocês vão ver o que está dito, pode pôr lá. Amém, amados? Eu estou bonzinho. Abra aqui, 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 7, vai. Ele vai falando de homens corruptos, contendas de homens corruptos, de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. De fato, é grande fonte de lucro a piedade com contentamento. Aí vem 7, versículo 7 de 1 Timóteo capítulo 6. Portanto, nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Uau! Aí ele vai falando, o amor a dinheiro é raiz de todos os... O amor a dinheiro, não o dinheiro que é raiz de todos, mas o amor ao dinheiro. Meu negócio é sério. Tá lendo, né? Já leu, né? Ele mostrou lá. Amados, então é isso. E aí, ele vê essa cena, isso acontece, mas de repente, depois de tudo isso, o anjo vai lá, pega a brasa com a tenaz, põe na boca dele, purifica a boca dele. Eu já falei aqui como é que está a nossa boca. Davi era tão temente com relação a isso, de não falar mal de ninguém. Aí eu falei quinta-feira do tal de Lahon Chará, né? Eu não vou falar sobre um vídeo que nós recebemos. Eu não vou pregar a mesma palavra, e não estou pregando a mesma palavra. Mas isso é sério. A nossa língua precisa ser a pena de um destro escritor. Davi fala isso no Salmo 45. Senhor, faz da minha língua a língua como uma pena de um destro escritor para recitar versos para ti. Santo Deus. Enquanto que muitas línguas estão se reunindo para falar dos outros, para ferir a unção de muitos ungidos. Eu falei sobre isso também. Amados, vamos tomar cuidado. E aí é o seguinte, Davi disse também, Senhor, põe um guarda na porta dos meus lábios para que eu não peque contra ti. Quando você fala de alguém, você está pecando contra Deus. Diretamente. E às vezes parece que não está acontecendo nada. Calma. Não é que eu quero que aconteça, eu tenho que profetizar a bênção na sua vida. Mas eu estou te alertando. Amém, amados? Isso é sério. E aí o anjo falou, tá, tudo bem, vou purificar. Pá! O que é a brasa? Que purificou os lábios daquele homem. Porque ele falou a verdade, diante de Deus não tem como nós inventarmos moda. Não tem subterfúgio diante de Deus. Não tem justificativa diante do soberano Deus. Porque ele conhece a profundeza do teu coração melhor que você mesmo. Ele sabe, ele sonda mentes e os corações, diz a palavra. Não tem justificativa diante de um Deus todo-poderoso. E aí ele falou mesmo, eu estou com os lábios mais para lá do que para cá, e agora eu vou morrer, tá bom, ser purificado. Pá, o que é a brasa notar? A palavra. A palavra como brasa que purifica a nossa mente, o nosso coração, e revela as coisas preciosas de Deus. Falou, agora sim, está resolvido o seu problema, Isaías? Aí ele ouve uma conversa. Você está ouvindo uma conversa hoje da Trindade, sabia? Porque a palavra, quando você ouve a palavra, a Trindade, ou seja, o Pai e o Filho estão conversando lá. O Espírito Santo está aqui conosco, amém? Está aqui dentro de nós. Amém, amados? Amém. Ok. Pai e o Filho estão conversando. Você está pregando a palavra, eles estão conversando. Você está falando que ele... e que você quer que ele fale. Eles estão conversando sobre isso, sabia disso? Ah, mas como? Então eles estão conversando sobre milhares e milhares de palavras que estão sendo ministradas nesse tempo. Deus tem o poder da multiplicação, ok? Deus está aqui, mas está lá do outro lado do mundo. Lá na glória, quando formos participar da ceia do Senhor, da mesa do Senhor, diz que Ele vai servir. Como? Vai servir bilhões de pessoas que vão estar lá na mesa.
Não sei se vai ser bilhões, mas eu estou dizendo, vamos supor que seja 2 bilhões de pessoas que vão estar na mesa, ele vai estar servindo. No mesmo tempo que ele vai estar servindo você aqui, ele vai estar lá no fim da mesa servindo o outro. Isso é Deus. Então, como é que faz? Como é que Cristo, o Espírito de Cristo se multiplicou e está na vida de cada um? Se antes vinha só sobre um determinado profeta, o Espírito de Cristo, porque eles profetizaram por meio do Espírito de Cristo que estava nele, fala em 1 Pedro 1, 10 e 11. Como é que eles profetizaram pelo Espírito de Cristo? Que vinha o Espírito de Cristo para eles profetizarem para o povo com relação àquilo que viria na frente, para eles verem o que aconteceu na frente, e depois, quando passava o tempo da palavra profética, deles falarem a palavra profética, o Espírito de Cristo voltava para Deus. Amém? Amém. Era isso. Sobre um, sobre o outro. Hoje veio sobre cada um. Cada um que pede, Deus dá. Se você pedir ao Pai Celestial, o Espírito Santo, Ele dará. Santo Deus. Então hoje é diferente. Ele está indo na vida de cada um. Isso que pegou o diabo de calça curta, porque ele não esperava por isso. Com milhares e milhares e milhares de pessoas tendo Cristo neles para andar na terra e manifestar a glória de Deus. Aleluia, isso acabou com o diabo, amado. Amém, amados? Está entendendo? Por isso você precisa ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. E aí tá, purificou e ele ouve a conversa. Precisamos enviar alguém. Quem vamos enviar? Quem há de ir por nós? Ele está ouvindo. Entenda que Deus não está falando diretamente com ele. É uma conversa. Como ele está lá na glória, aquela experiência fantástica, ele ouve. Peraí, Deus precisa de alguém. E eu estou aqui fazendo o quê? Eu estou ouvindo que eles precisam enviar alguém. A quem enviaremos? Aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eita, nós! Amado, é isso. Você está ouvindo uma conversa da Trindade agora. O Pai e o Filho estão conversando e o Filho envia para o Espírito Santo que está aqui. Espírito Santo, toca, vê se dá para tocar no coração de alguém. Para aqueles que estão disponíveis, porque esse é o tema da mensagem, disponibilidade. Vê se você acha alguém disponível para que ele seja levantado, você o levanta, porque o Espírito Santo fala daquilo que é de Cristo, não fala dele mesmo. Jesus falou sobre isso quando ele falou a respeito do Espírito Santo que enviaria. Da parte do Pai, no nome de Jesus, da parte do Pai. Falou, ele vai falar do que é meu. Ele há de me glorificar, porque vai falar do que é meu, não vai falar do que é dele. Então, Jesus fala para o Espírito Santo. E o Espírito Santo, que está envolvido em nós, ele fala, ele vai tocando. Ele vai tocando. A palavra vai sendo dita. Se alguém falar, não, eu quero, eu estou disponível para ti. Você quis, então eu vou te levantar. Aleluia. Mas o fato é o seguinte, amados. Deus está esperando. Esse é o problema. Deus está esperando. Quantas experiências aqui muitas pessoas tiveram e ainda estão na zona de conforto? Eu tenho que ser claro com você, porque se eu não for, Deus vai me puxar a orelha. Feio ainda. Você não falou o que eu queria que você falasse. Você deu uma bela enrolada e falou só aquilo que agradava a alma de cada um. Não, fala. Hoje não, ontem eu perguntei para Deus. Aliás, desculpe, antes de ontem eu perguntei para Deus. Senhor, eu não sei, tem muitas pessoas que não se convertem. O que eu faço? Tem muitas pessoas que não se convertem. Às vezes eu fico meio chateado. Eu falei para Deus assim. E Deus falou assim. Seguinte, você continua falando o que eu quero que você fale, porque eu conheço aqueles que são meus. Deus disse isso, eu conheço os que são meus. Não adianta você ficar injuriado. É Deus que faz a obra. Por isso que ele está procurando corações disponíveis, amados. Até quando muitos vão ficar na famosa zona de conforto e não vão se levantar e não vão se colocar em disponibilidade para Deus, como fez Isaías. Ele não teve dúvida, peraí, eu não posso deixar o meu Deus desse jeito, eu estou aqui, envia-me a mim. E Deus capacita ele, porque já tinha mandado a brasa na boca dele. Falou, olha, então você vai dizer as minhas palavras a este povo, aleluia. Meu Deus.
Deus. Temos o poder de Deus. Por isso que diz aqui, põe aí em Romanos 10, 17. Eu vou te provar que ele está falando, nos dias de hoje, eu estou falando a mesma coisa lá. Mas só que de uma maneira ainda mais enfática, por causa do Espírito Santo. De sorte que a fé é pelo ouvir. Na minha tradução, põe outra tradução aí, por favor, senão eu vou mudar essa história. Na minha tradução diz o seguinte: de modo que a fé vem, é isso. Né? De modo, não tem assim, mas tudo bem. De modo que a fé vem. Tá vendo lá? Esse é o correto, tá? Amém, amados? Muitas traduções aí que precisa mudar a coisa. De modo que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tá assim na minha, tá bom? Então eu vou te dar a minha tradução, você põe. Amém, amados? Agora eu te pergunto, a fé vem da onde? Diz que vem, a fé vem. Eu vou te provar um negócio lá com aquele carcereiro, lá em Atos capítulo 16, quando aconteceu aquele milagre lá, Paulo e Silas, aliás. Mas é o seguinte, a fé vem da onde? Vem da onde? A palavra diz que a palavra é viva, vem da palavra que é viva. Ela anda, ela toca nos corações e nas mentes. Ponha lá em Hebreus 4:12. Então a palavra que está sendo dita aqui, ela é viva. Ela toca na sua mente. Você está com um negócio disponível aí. Você está ligado aí. Ela vai tocar no seu coração. Algo vai acontecer na sua vida. Não é possível que não aconteça. Não é possível. Ou é impossível. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito juntos e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e propósitos ou intenções do coração do homem. A palavra penetrou, já está aí, tá? Se você quer abraçar a palavra, ela está dividindo a tua alma, no teu espírito, para Deus falar no teu espírito. Porque não tem como falar na alma, na nossa carne, ela fala no espírito. Por isso que divide. Ela vem no teu espírito, de repente te acorda, de repente te levanta. E aí é o seguinte, ela vai começar a ver tuas intenções, se elas são boas ou não. Se elas são motivações boas ou não. E ela provoca você fazer o seguinte: não, eu não quero mais motivações erradas na minha vida, eu estou cheio disso. Fora tudo que é lixo, tudo que é motivações erradas, porque eu quero as de Deus. Assim aconteceu em Isaías, santo Deus. Peraí, Isaías, eu vou te dar o que é errado, porque você está querendo. Você diz que teus lábios estão impuros, estão encardidos. Peraí que eu vou arrumar essa situação, eu vou tirar com a brasa a minha palavra, eu vou tirar aquilo que não presta da sua vida. Peraí, já vou. E tirou. E aí ele acendeu e falou: quero ir. Quero ir. Quero ir, amados. Nós precisamos ir. Nós precisamos fazer, nos levantarmos. É verdade, não tem como fugir. Deus vai cobrar. Você fugiu o dia que eu mandei pregar, e nós conversamos aqui, eu e o pai ficamos conversando, e eu dei ordem ao Espírito Santo, eu falei com o Espírito Santo: olha, vai buscar aqueles que querem, os que estão disponíveis. Aí ele volta: Senhor, porque lá em Lucas capítulo 14, depois você lê com calma aquilo, sobre a parábola da grande ceia, aqui é uma ceia, e vai ter até ceia mesmo. Amém, amados? Amém. Olha, vai chamar os convidados são os que estão no reino, os que são do corpo. Vai chamá-los, preparei tudo, os cordeiros cevados, está tudo aqui. Vai chamar, quem é aquele que vai chamar o Espírito Santo? Quem está na terra, o Espírito Santo. Amém, amados? E ele vai chamar. Aí eu comprei 5 de juntas de bois, preciso experimentá-los. Me dê por excusado. Comprei um carro 0 quilômetro, não vou no culto, vou experimentar o carro 0 quilômetro. É justo que eu experimente meu carro. Não quero ir na ceia de Deus. Não quero ouvir a palavra. Tá. Aí vai no outro. E aí? Tá tudo pronto, vem. Olha, é o seguinte. Comprei lá um campo. Agora, esses dias comprei um campo, comprei uma casa na praia. Comprei um terreno na praia. Comprei lá um negocinho, uma casa de campo.
Eu preciso ir lá ver, que bonitinho, vou lá ver. Ó, seguinte, eu não vou. É justo, né, que eu não vá, né? Até parece que nós temos desculpa diante de Deus. Aí vem o outro. Ó, tá tudo pronto, vamos, tá tudo pronto. Deus está esperando, o pai lá está esperando. Me dê por excusado, eu me casei. Quer dizer, ele já se casou há algum tempo aí, já fez a lua de mel, estou falando isso. Pelo amor de Deus. Não vai entender errado o que eu estou falando, porque o que eu estou falando está na palavra. Me dê por excusado, eu vou ficar um tempo aí, me casei, vou ficar aqui, tomando uma beer. Toma sua beer. Aí ele volta, não, ninguém quis vir, nenhum dos convidados. Vai, sai, traz os coxos, aleijados, traz os mancos, traz os surdos, traz os mudos, traz os cegos para cá. E ele vai, traz os que são de fora. Brrr, são os últimos que estão chegando e que vão ser levantados. Aí ele fala, tá tudo pronto. Eu chamei, ainda tem lugar? Tem! Sai pelas ruas, pelos valados e traz o que você encontrar, porque quero ver a minha casa cheia. Cheia de crentes. Amém, amados? É a palavra brasa viva. Amém? E a fé vem por essa palavra viva. Se a pessoa quer, ela vai se levantar. Ela vai ter uma ação. Eis-me aqui, Senhor. Eu não estou dizendo que para você sair por aí pregando, cada um tem a sua chamada. Tem várias formas de se levar a palavra de Deus e estar disponível para Deus. Há tantos meios, de acordo com a tua chamada. Às vezes a tua chamada é ser investidor, como Jesus tinha no ministério dele, as mulheres e muitos homens, José de Arimateia, Zaqueu e muitos outros que foram sendo levantados por Deus. Eu quero ministrar essa palavra sobre os discípulos empresários que Jesus teve. Investiu nele, no ministério. E aí? Cada um tem uma chamada. Deus está esperando ver tua resposta hoje. Amém. Aleluia. Está aqui, ó. Para encerrar rapidinho. Abre em Romanos capítulo 10 mesmo. Nós já fomos lá, capítulo 10, a partir do versículo 9. Amém. Está tendo uma capítulo 10, a partir do versículo 9. Ou a partir do versículo 8. Amém, amados? Amém. Palavra é como martelo que esmiuça a penha. Aleluia! Você vai batendo até que alguém acorde e fala, não, eu vou. E sai correndo. Tem pessoas que vão vir correndo, sabia disso? Se você soubesse que eu oro para Deus, no bom sentido. Amém? Mas que diz, a palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração, isto é a palavra da fé que pregamos. Da onde vem a fé? Está aí, ela chegou, entrou no seu coração. Se entrou no teu coração, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração crer. Não é o fato de só confessar, amados. Crer é praticar, crer é mostrar que houve uma mudança, houve uma transformação, que você quis, que aquilo te transformasse de tão sublime, de tão poderoso, de tão inusitado, de tão forte, você quis que aquilo modificasse a tua vida, e você começou a ter nojo do teu passado. Não, eu quero viver as coisas de Deus na minha vida, eu quero esta palavra, isto é verdadeiro tesouro, e a isto é crer, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com coração se crê para a justiça. Que justiça? Libertação do passado, dos pecados. Isso é justiça de Deus. E com a boca se faz confissão para a salvação. Como diz a Escritura 11, todo aquele que nele crê não será confundido. Eu já te expliquei o que é crer. Pois não há diferença entre judeu e grego. Um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora vem, eu estou falando da tua disponibilidade hoje. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas novas. Eu anunciei aqui no início do culto, por isso que eu fiz questão de anunciar as coisas
novas que Deus vai fazer, e vai mesmo. Mas é para aquele que crê, para aquele que está disponível, para aquele que ama a Deus, para aquele que ama a sua palavra, para aquele que atende o pedido, não atende fazendo ressalvas, não atende fazendo questionamentos, sendo reticente. Não. Não é para isso. Que nem a parábola dos 2 filhos, que ele fala lá em Mateus 21, que o pai tinha 2 filhos e os chamou para trabalhar na vinha. Ele chamou o primeiro, ele disse que não ia, depois se arrependeu e foi. Depois o outro, o metido a esperto, chamou ele também. Ele disse que ia, eu vou, eu faço, eu aconteço, mas não foi. Esse é aquele que tem aparência só, diz que faz, acontece, mas não faz nada. Mas o outro que se arrependeu, esse sim. Esse mostrou um coração quebrantado, aberto para Deus, é ele. Se arrependeu, Deus pôs o arrependimento e Deus levanta esse. Você entender que é a obra de Deus. Quem faz é Deus. O poder pertence a Ele. Todo o poder pertence a Deus, disse Davi. Todo poder pertence ao soberano Deus, supremo Deus. É Ele que te capacita, Ele que te dá unção, é Ele que te move pelo seu espírito. Não é você mesmo. É o teu coração disposto. Faz com que Deus faça na sua vida. Amém, amados? Dê um aplauso a Jesus. Veja bem. Dificilmente chega alguém para mim e pergunta: apóstolo, o senhor quer que eu faça alguma coisa? Do que o senhor está precisando que eu faça na igreja? Qual é? Estou aqui de prontidão. O que é? Mas, difícil, talvez um ou outro. Faça isso. Mas nós estamos vivendo dias que pouco tem se orado. Se eu fazer uma enquete, mas uma enquete para responder com verdade. Quanto tempo você ora por dia? 5 minutos. Não, às vezes não ora. Vou encontrar muita resposta assim. Como vou encontrar pessoas que estão orando 2 horas por dia. Aleluia. Então você vai ver a glória de Deus. Eu estou buscando a Deus. Eu estou adorando a Deus. Você vai ver a glória de Deus. Você vai ver os propósitos de Deus se manifestarem na sua vida. Quantas pessoas que só questionam, que só reclamam, que só apontam o dedo. Deus não precisa deles. Mesmo, amados, Deus quer corações verdadeiramente dispostos para Ele. Que não ficam reclamando, que não ficam questionando, por que eu tenho que fazer isso, por que eu tenho que fazer aquilo. Não. Esse é aquele que disse que ia, não foi. Deus quer o verdadeiro voluntariado. É tão sério isso aí, que quando Deus mandou Moisés ministrar oferta, vai lá e ministra oferta para o povo. Mas é o seguinte, Moisés, todo aquele que tiver o coração voluntário, o coração disposto a servir a Deus, não é o que coloca reticências no meio, não, isso aí Deus não quer. Moisés, todo aquele que tiver coração voluntário, desse eu aceitarei. Essa é a maneira de Deus fazer. Deus é assim. Deus, Ele pagou um caríssimo preço pela sua vida. É imensurável, não dá para medir o tamanho do amor de Deus, amém? Você sabe do que eu estou falando. Mas espera um pouquinho. Eu preciso reconhecer isso. Eu preciso ser apaixonado pelo Espírito Santo. Eu não tenho outro Deus como esse, nem outro haverá, não tem mesmo. É o único, suficiente, Redentor e Salvador. O próprio Jó declarou lá: meu Redentor vive. Ele estava na maior desgraça, se coçando com um caco de telha. Eu sei que o meu Redentor vive, ainda o verei com os meus olhos. Meu Deus! Sendo que Jesus nem tinha vindo. Mas ele já falava do Redentor que haveria de vir. Amados, feche os teus olhos. Como está a sua vida hoje?
quem está falando é Deus. Se ele está usando a mim, ou outro, não importa, Deus está falando. Charamastere cantalaba. Yes. Deus também, quando cura, ele cura plenamente, tá bom? Não duvide que Deus não tenha te curado. Deus te curou. A obra foi plena lá na cruz. Por isso que ele disse, o último brado está consumado, está feito. Tudo se cumpriu nele. Tudo se cumpriu em Cristo. Por isso ele ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. Para que vivêssemos no poder santo, na novidade da sua palavra. Amém? Tem pessoas aqui sendo curadas hoje, pelo poder da palavra. Amém? Tem muitas pessoas que não precisam impor a mão. A palavra tem esse poder. Orientador tem esse poder de cura, tem poder de libertação, tem o poder de remover cativeiros, tem o poder de alertar, de abrir espaços novos, de fazer alargar as fronteiras espirituais, de fazer alargar o nosso território, de fazer coisas estupendas. Aleluia! Santo é o nome do Senhor. De fato, reflita mesmo, meu amado, porque quem mandou falar foi Deus, e eu quero saber, eu falei. Vocês vão viver essas coisas que foram profetizadas? Vão! Mas entenda onde Deus quer te colocar, e o que Deus está fazendo aqui, e o que Deus está fazendo na sua vida. Receba isso em nome de Jesus. Amém! Aleluia! Louvado seja o nome do Deus vivo. Queria chamar os pastores aqui. Vão participar da ceia. Fica aí, que vai ser pim pam pum. Nossos pastores presbíteros que vão participar. Os cadê a prova? Espera aí que nós já vamos casar vocês. Vai ter casamento aqui, não vai embora, hein? A Ele. Jesus, oh, a Ti, ó Rei Jesus, vamos Deus aos Teus pés, consagramos todos nossos pés. Damos o Teu nome, rendemos a Teus pés,
consagramos todo nós. Amém, amados? Está coração inteirinho? Você foi provocado? Eu estou sendo provocado por Deus. Amém. O tempo urge. Deus acelerou o relógio profético. Saiba disso. Não temos mais muito tempo. Mas deixa eu te perguntar, tem alguém que ainda não foi batizado aí nas águas? O irmão do Paulinho. Seja bem-vindo. Você quer ser batizado? Mesmo? Ó, tem um livro da vida sendo escrito isso. É verdade. Reunião dos filhos de Deus, quando o livro está aberto lá e está sendo escrito coisas. Principalmente quando uma pessoa crê, a festa nos céus. Então, amém. Então, depois você vai falar com aquele jovem ali. Presbítero, casal grande, vamos te batizar. Amém? Então, já que você declarou diante de Deus e diante dos homens, você vai poder participar, amém? Glória a Deus. Tem mais alguém? Não foi batizado ainda, querida? Esquece ser batizado. Escreva aí, Jesus. Pronto. Mais. Glória a Deus. Vamos ter um batismo coletivo. Quem mais ainda não foi batizado? Tem mais alguém, hein? Então, estão assentindo aqui diante de Deus, e glória a Deus por isso. Então, vão poder participar, amém, irmãos? Porque a ceia, não tenho tempo para falar sobre isso, mas eu quero ministrar a respeito de ceia, naquilo que Paulo diz a partir de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 21, coisas muito sérias, que ele recebeu diretamente de Jesus, pessoalmente Jesus, sobre a ceia. Mas é um ato de renovação de aliança. Mas o teu coração precisa estar totalmente limpo para isso. É importante. Sem pendências. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra que veio de encontro ao nosso coração. Que seja gravado com letras de fogo, Pai. Para que nós tenhamos o nosso entendimento aberto e que possamos fazer em obediência à tua palavra aquilo que o Senhor quer que façamos, Pai. Pai, é uma alegria poder estar com os nossos irmãos reunidos aqui à mesa para ceiarmos e comermos do corpo do teu Filho, que foi rasgado naquele Calvário por amor às nossas vidas. Então temos o coração imensamente gratos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez, o teu sacrifício naquela cruz, Pai. Muito obrigada, Jesus. Nós te louvamos, Pai. Papai, que o Senhor venha santificar e purificar este pão, que no reino espiritual neste momento torna a carne do teu Filho, rasgado naquele Calvário por amor às nossas vidas, que ao comermos, ao ingerirmos este corpo, haja vida em nós, haja os olhos abertos para que nós possamos ver a tua glória, Senhor, e que nós possamos caminhar aqui na terra, fazendo a tua vontade, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Semelhantemente, depois de cear, o Senhor tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança, que vem através do meu sangue, que vai ser derramado por vós. Fazer isto em memória de mim todas as vezes que comerdes e beberdes, até que eu volte e se cumpra no reino. Aleluia, ele está voltando, isso vai se cumprir no reino. Vai ser uma grande festa, essa celebração que vai ter. Aleluia. Mas agora nós estamos renovando entre nós com Cristo essa aliança, que foi pago um preço altíssimo por ela. E graças a Deus, e damos graças a Deus por isso, porque se não fosse isso, nós não poderíamos estar aqui nessa reunião. Amém, amados? Eu consagro este cálice, e no reino espiritual se torna o sangue de Cristo. Como ele disse, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Nós temos essa vida em nós mesmos,
pelo poder da vida indissolúvel que o Senhor planejou para nós, trazendo esse mandato de vida eterna em nome de Jesus. Amém. Como não estamos em muitos, eu gostaria que vocês viessem servir à mesa, amém? Então vem do fundo e assim na sequência.
a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Amém, amados? Obrigada, Jesus. Santo Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia! Te pergunto. Te pergunto. Onde está Buda? Morreu de tanto comer. Os restos mortais estão lá na Índia. Onde está o Allan Kardec, que se chamava Denisard? Os restos mortais estão lá em Lyon, na França. Onde está Mahatma Gandhi? Os restos mortais estão lá em Nova Delhi, na Índia. Onde está Maomé ou Muhammad? Os restos mortais estão lá em Meca. Quem ressuscitou foi Jesus Cristo. Ele, portanto, é o verdadeiro Deus. Aleluia. Amém, amados? Senta um segundinho, por favor. É importante ficar mais 5 minutos, ou mais 10. Ainda é cedo. Por falar em renovação de aliança, porque hoje nós renovamos a nossa aliança. O corpo dele, o corpo de Cristo, renovou a aliança com Cristo. É tremendo o ato da ceia. Porque você está participando da vida indissolúvel que penetra em você. Isso é glorioso. Isso é majestoso. Mas também nós vamos ter um casamento. Dentro da nova aliança. Amém? Eu queria chamar primeiro, cadê o presbítero Casagrande, a Flávia? Eles são de famílias, então... do Ministério de Famílias, então nada mais lícito e justo que eles estejam aqui nessa celebração. E eu queria chamar. Não vai ter marcha nupcial. A casa vai. Glória a Deus, queridos.